Bom, para a gente começar aqui a nossa conversa, queria falar um pouquinho, né, desses resultados dos bancos nessa temporada aí de balanços. Inclusive, a gente já estava falando desse assunto depois desse resultado do Banco do Brasil, com esse lucro de 5,9 bilhões de reais no quarto tri do ano passado, um resultado acima do esperado, né, 60% até superior, se a gente fizer uma comparação com o quarto tri do ano anterior. Queria entender um pouquinho como que vocês estão avaliando o resultado dos bancos e investir no Banco do Brasil, por exemplo, num ano de eleições. Será que é arriscado ou não? Muito investidor faz essa pergunta, né? Por ainda não ser um banco privado. Como que tá aí as perspectivas de vocês? Então, já vou falar de Banco do Brasil, só relembrar aí o que a gente passou. Primeiro veio o resultado do Santander, que foi um resultado razoável. O mercado Uhum. ele estava indo muito bem até o terceiro trimestre, aumentando sempre seus resultados, aí diminuiu um pouco esse crescimento e ele teve uma queda pequena em relação ao terceiro trimestre. Depois veio o resultado do Bradesco, que causou muita preocupação, porque o lucro dele ficou pela metade do esperado. Era Tá. esperado em torno de 6,3, 6,2 bilhões de reais e acabou vindo 3 bilhões e 100 por conta de eventos não recorrentes. Entretanto, um evento não recorrente é um evento que impacta o lucro contábil, e eu gostaria de estressar para os investidores que o lucro contábil ele é muito importante, principalmente para o banco, que é um grande pagador de dividendos, todos os bancos. O lucro contábil é importante porque é a partir do lucro contábil que vem o resultado da companhia, vem o dividendo e JCP da companhia. Então, está tendo um pouco de excesso de atenção no lucro líquido recorrente ou lucro líquido ajustado, como alguns chamam, mas é muito importante também o lucro contábil, porque dali que saem os proventos, dividendos de JCP, e o Bradesco realmente decepcionou e foi uma surpresa negativa, porque o Bradesco tinha sido o melhor resultado no terceiro tri. Quando chegou o quarto, todo mundo esperava algo parecido, mas veio pela metade e foi basicamente em função de dois fatores. O primeiro, marcação a mercado da carteira de títulos públicos, e houve uma perda de 1.900, 1.880, e isso daí, apesar de ser contábil, a hora que o banco tiver que se desfazer desses papéis, ou vencer esses papéis, ele vai ter realmente uma perda, então isso é negativo. E o Bradesco também pagou mais imposto de renda do que nos trimestres passados, e isso explicou a queda pela metade do lucro, e os papéis responderam caindo bastante. Depois veio na quinta passada o lucro líquido do Itaú, que veio forte e um pouco acima do esperado, e o mercado gostou, com razão, principalmente porque o banco fez um guidance na linha do que o Banco do Brasil fez agora ontem à noite, dizendo que 2022 ia ser melhor a margem financeira com os clientes por conta de taxa de juros mais altas, que permite um spread mais alto. Isso já era esperado pelo mercado. Historicamente, os bancos ganham mais dinheiro em cenários de juros altos. É o cenário que a gente vive agora e vive em 2022. No ano de 2021 e 20, a gente teve juros muito baixos e isso prejudicou os resultados. Agora é o contrário e, portanto, bancos volta a ser realmente um foco do investidor. Aqui na Levante a gente vinha falando há
há pelo menos 6 meses que a taxa de juros mais alta da Selic ia permitir melhora de resultado dos bancos, como realmente permitiu, principalmente no Banco do Brasil e no Itaú. O Itaú já deu uma boa recuperada nas suas ações durante todo o mês de janeiro e o mês de fevereiro, e ele está aí rumo, na nossa opinião, a voltar para os R$ 31 que ele chegou a atingir em setembro de 2021, faz praticamente aí 5 meses. Então a gente tem uma visão construtiva em relação às ações do Itaú. O Itaú vai ganhar, como eles estão indicando no guidance, mais dinheiro em 2022, e as ações do Itaú estão cotadas, na nossa opinião, num patamar ainda muito atraente. Ele está cotado num PL de 9,9, enquanto o PL médio do Itaú é em torno de 11 vezes o lucro. Então tem aí mais pelo menos 10% para subir. Outro indicador que a gente olha é o preço sobre o valor patrimonial, está em 180%, historicamente é em torno de 210%. Então a gente tem aí 10% de upside no curto prazo, na nossa opinião, para as ações do Itaú, e ainda com o Itaú você ganha, você tem aquele dividendo aí que a gente prevê esse ano em torno de 3,5%. Não é um dividendo de companhia de energia elétrica, mas é um bom dividendo para banco numa época aí tão boa. Hoje saiu também o resultado de Itaúsa. O resultado de Itaúsa, na nossa opinião, foi um bom resultado. A gente gostou do resultado de Itaúsa, e ela vai pagar também dividendos. Então a gente acha que Itaúsa é uma maneira interessante também de ficar posicionado em Itaú. Ela já anunciou aí dividendos líquidos que vai dar 13 centavos, o papel está aí em torno de 10,65, 10,70, e a gente acredita que o desconto que está nas ações do Itaú, que hoje está em torno de 21,5%, esse desconto tende a cair também para em torno de 20%. Então, você tem a valorização do Itaú de pelo menos 10%, que vai impactar positivamente a Itaúsa, né? Porque boa parte do valor de Itaúsa vem de Itaú Banco, e a gente acredita que a ação de Itaúsa pode ir para R$ 12 no curto prazo. Hoje está em 10,57. E falando do Banco do Brasil, Paula, que foi a sua primeira pergunta, a gente escreveu ontem à noite que o resultado foi muito bom, a gente gostou bastante, e ficamos mais animados ainda com a projeção do banco, o guidance do banco, que está prevendo aí um lucro líquido ajustado entre 23 e 26 bilhões de reais, contra 21 bilhões em 2021. E você perguntou, num ano de eleição, se vale a pena ter ações do Banco do Brasil ou não, e, em geral, estatais. A nossa visão é que o Banco do Brasil está extremamente barato, e isso é um exagero. Vocês lembram que eu falei agora há pouco
que o valor do Itaú é 180% do valor patrimonial. O valor de Bradesco é 140% do valor patrimonial. O valor patrimonial de um banco, lembrando a todos, é o mínimo que aquele banco pode valer, porque o patrimônio líquido de um banco é realmente o que ele tem e normalmente não tem nada exagerado, super avaliado lá dentro. Tem outros setores, como energia elétrica, como saneamento, que às vezes você tem um patrimônio líquido um pouco inchado. O patrimônio líquido de banco, ele é um valor correto do banco. Então, lembrando, 180% Itaú, 140% Bradesco. O Banco do Brasil está 72% do valor patrimonial. Isso daí é muito pouco. Não está sendo reconhecido 30% do valor do banco. O banco tem um patrimônio líquido de 134 bilhões e é cotado a 96 bilhões. Então, o Banco do Brasil tem que valer pelo menos 100% do valor patrimonial. Historicamente, por conta do risco governamental, estatal, ele tem uma cotação em torno de 90%. Mesmo que a gente vá ser mais conservador e, em vez de falar que o banco tem que valer 100%, tem que valer 90%, 72% para 90%, você tem aí 20%, mais de 20% de potencial de valorização para o Banco do Brasil. Além disso, o outro indicador que a gente usa, que é o preço-lucro, que eu falei para vocês que o do Itaú estava o do Itaú estava em 9,8 vezes e o do Bradesco está exatamente 9,3 vezes, no Banco do Brasil está em 5 vezes o lucro. Ou seja, está exagerado esse desconto. Por que o mercado precifica o Banco do Brasil só em 5 vezes o lucro e, no caso de Itaú e Bradesco, em quase 10 vezes? Tem um exagero do risco político estatal no preço do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil vem, ao longo dos vários anos que a gente está vivendo, mostrando que a interferência no resultado dele tem sido praticamente zero. A última vez que eu lembro que houve uma interferência governamental no Banco do Brasil foi no segundo mandato da presidente Dilma, quando ela pediu para o banco ser mais agressivo para ajudar a economia e oferecer mais empréstimos para a economia, ajudar as empresas, a economia andar mais. O que aconteceu? Realmente os gerentes do Banco do Brasil foram e emprestaram mais, mas não aumentou a inadimplência do banco. E o banco ganhou um bom dinheiro naquela época, quando o Bradesco e o Itaú estavam restringindo o crédito por preocupação com o cenário. Então, o Banco do Brasil, agora está, deixa eu olhar direitinho, o Banco do Brasil, BBS 3, o Banco do Brasil a 35 e 36, com alta ainda de 5%, está muito barato. Está muito barato. O Banco do Brasil merece, no mínimo, R$ 45. Está 35. Ah, mas o Lula está liderando as pesquisas, tem uma chance muito grande de ser eleito. Ok, tem uma chance muito grande, mas quando ele foi presidente, no primeiro e segundo mandato, ele não interferiu no banco. Mas aí parte do mercado está preocupada, porque
porque ele está falando, olha, o orçamento, a dívida pública do país sobre o PIB não vai permitir que um eventual governo do candidato Lula gaste mais. Então, ele pode se virar para o BNDES ou para o Banco do Brasil para acelerar a economia, para ajudar as empresas. Realmente, ele pode fazer isso, mas é mais provável, se ele for fazer, realmente, no BNDES e não no Banco do Brasil. O BNDES é 100% estatal. O BNDES não tem ações em bolsa. O Banco do Brasil, na verdade, é uma empresa de economia mista. Tem milhares de acionistas, pessoa física, fundos, fundações e investidores estrangeiros. Então, esse desconto, mesmo com o risco político que você, Paula, perguntou, está exagerado. Então, eu realmente espero que continue essa alta e a ação que hoje está 35 e pouco, vai rumar para os R$ 45.